E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, Eu tô todo borrado. ouve essa merda, senão mais tá desempregado. Pânico! Programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan nesta quarta-feira. Hoje é dia 14 de outubro. E nosso Robert, aqui está ele, esta figura encantadora que é o Luiz Antônio Bertocco. Famoso Bertocco. Eu sou o Toco. Bertocco, você faz o que da vida? Analista de sistema e locutor também. Você é locutor? Locutor em São Roque. Mas você é locutor de caipira. Não. Locutor de quê? Da Torra. Rádio comercial. Rádio comercial, muito comercial. bem. Rádio comercial de... Coluna FM. em São Coluna Roque. FM. ó. Coluna FM. Mas você faz programa o quê? É, música eletrônica. Sou DJ também. Ó, Olha aí. Olha aí, olha aí. ele e o Gabiru, Umas meu. balas. Você é bem malaquias, hein? Não. Com essa carinha aí, ó. Com essa carinha aí, você é bem malaquias. Muito bem. Como é que chama o programa? Dance Mania. Dance Mania. Dance Mania. Na Rádio Coluna. São Roque. Rádio Coluna. Rádio Coluna FM. Eu tenho a Rádio Hérnia de Disco. A minha rádio Exatamente. Cifose. Muito bem. Vamos trabalhar. Seja Bora, bem-vindo, bora, meu querido bora, valeu. Luiz Antônio Bertocco aqui na Jovem Pan. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Ué, Esse é o famoso 16 toneladas. Buenas, vamos lá. Ó, o cara chegou com Chegou na hora a certa. barreta, a barreta. Meteu a barreta, você viu? Chegou na hora e vem chegando, Que pegando até- o fone dos outros. Quero o Mano Brown. Chega barreta cedo, é- filha da mãe. Boné de Mano Brown. Vamos lá. Inclusive, é da Branca e Fundão vinho. esse boné. Mano Brau que me deu. Inveja. bombeta branca e vinho. Pois não. Quando uma história começa a ter vírgulas demais, é porque está chegando a hora de colocar um ponto final. Boa bola. Como é que é, gordinho? Quando uma história começa a ter vírgulas demais, é porque está chegando a hora de colocar um ponto final. É isso aí, bichão. Boa, milhaça. Quem você Povo engravida! Conte, João Dias! Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, Carioqueta. Hoje teremos a presença de Alexandre Verzinazzi. Ok? Ele é escritor, tá certo? Redator-chefe da revista super interessante e autor do livro Crash, uma breve história da economia. Sim. Tá certo? Bacana essa história aqui, meu. Legal. Sim, é a história Da do Grécia dinheiro. Antiga até o século XXI. É isso aí, a história do dinheiro hoje. Exatamente, hein? Olha só isso aqui, como o dinheiro, a falta de dinheiro, a insanidade e a safadeza construíram o mundo mais próspero de todos os tempos. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, aqui na Jovem Pan, Alexandre Versinazzi, certo? Vamos trabalhar. Tá no ar o Pânico aqui na Pan. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para É todo o nóis, Brasil. é nóis. Hoje uma presença encantadora neste programa. Que é isso? Nós vamos falar com ele, redator-chefe da revista Super Interessante, autor do livro Crash, uma breve história da economia, finalista do prêmio Jabuti em 2011, e vamos falar sobre dinheiro. Está aqui Alexandre Alexandre Versinazzi. Boa, Ale. Alexandre Versinazzi, hoje aqui com a gente. Como é que está Super Interessante? Olá, Alexandre. Tá uma beleza, né, Tá cara? beleza. Melhor revista do Brasil, né? Tá um sucesso? Pô, só... A crise não catou vocês, então. Então, cara, pegou todo mundo, né, velho? Tipo, não dá pra... Não tem dá pra jeito, dizer. né? É, tipo... Pô, a crise do jeito que tá agora, cara, você vê...
estão revendo agora a recessão pra 3%, né? Tá, queda de 3%. Que há muito tempo não acontecia. Não, isso era o nível. Quando tava ali aquelas em 2011, 2012, que a Europa tava quebrando tudo ali e tal. Era isso, é o nível de recessão que tava batendo na Grécia, no caramba. E os caras falaram, meu Deus, vai ter que vender faziam piada ali, vai ter que vender o país pro Eike Batista e tal. E, pô, agora tá rolando aqui, né, velho? Exatamente, mas isso é um movimento mundial. É um problema do capitalismo mundial. Pô, então, velho, tipo, a gente teve uma... Abusaram do direito. Não dá pra dizer ali, tá, tipo, que o mundo inteiro tá... Que o mundo inteiro tá nessa, porque nesse momento mesmo, o mundo tá meio que dando uma... Tá meio que voltando, sabe? O mundo entrou numa recessão ferrada. Mas, tipo, tudo bem, a China tá crescendo menos, mas tá indo lá 6,5%, 7% Mas crescia 12%. França. Sim. França, Rússia, esses daí... Portugal, se você Itália, pega ali, então, Grécia. quem cresce menos que o Brasil mesmo é Rússia e Venezuela, que já estão fechando a porta mesmo. Não, mas o Chile tá meio a boca. E Chile também é pequeno. Nada tá bom lá fora. Então, não, a maravilha ali e tal, não, mas Não tipo, tem nada bom. recessão de 3% não tem lugar nenhum. Teve na... Fora a Rússia e Venezuela, que teve na Grécia. Mais, na né? Grécia Grécia. teve. A Grécia tá crescendo 1% Não, ao mas ano. já se ferrou. Mas Sim. Tá bem, lá eles atrás. tão bem? Bom, mas Lá também não atrás interessa. complicou. Mas também Mas não beleza. interessa. Não interessa. O que nós vamos falar hoje aqui? O que você veio falar aqui hoje? Do dinheiro? Vamos falar do dinheiro, é bom. Pois é, a gente veio falar, vamos falar do que interessa aqui, que é o nosso dinheiro mesmo. O real? Exato. Tipo, a situação econômica mundial, pô, beleza, mas acho que vale a pena a gente focar um pouco ali e tal na nossa grana, em como que a gente... Como que o governo acaba tirando mais dinheiro da gente do que a gente imagina, como é que os bancos acabam tirando mais dinheiro da gente do que a gente imagina, né? Então, mas não há nada mais cruel e bandido do que o mercado financeiro. Então, eu acho que... O mercado tem financeiro uma é visão o maior filosófica crime, o maior crime da humanidade chama-se mercado financeiro. E Especula o seu dinheiro. Especulação, que ele especula. Imagina eles tão alguém que chega pra você e fala, vou vender dinheiro Vender pra você. papel. Vou vender papel. É Não uma ideia Isso aí muito absurda, É uma né? ideia muito absurda. Ninguém acreditaria que alguém é capaz de fazer Alguém isso fala, antes vou de vender o existir. quê? Não, eu vou vender aqui um pedaço. Coisa que não existe. Eu vou vender Uma cartolina. um pedaço de papel. Ele Escrito um com negócio. uma foto bonita, normalmente algum deus grego que vai estar lá numa capa ou algum grande nome, e esse pedaço de papel vai valer muita coisa. Você vai comprar carros, você vai comprar casas com esse pedaço de papel. Então, quer dizer, aí tem muita maracutaia. Emílio, pô, antes de ser pedaço de papel, era metal precioso, era Sim, ouro, prata. nessa época você Mas acreditava tinha um no valor, dinheiro. Então, mas não tem valor também. O que você vai fazer com um pedaço de ouro? Era só um Ouro é negócio... ouro? O que você faz quando você come? Ouro? Não, mas você faz um você bota lá pra anel. mostrar Ouro é pra outra todo mundo. coisa. Ouro não é papel. Ouro é ouro. Brilha. É a Ouro não mesma é coisa, papel. gente. É a mesma É, coisa. mas também não serve questão pra nada. de valor, mas também pô. Se não você serve- coloca... Não, mas ouro tem Olha o pouco. Não, Mas peraí, só peraí. por isso Ouro que tem é E o sal? pouco. E o sal? Quando o O sal sal. era dinheiro, uma mala cheia de sal ali e tal, o cara comprava. Não, mas comprava aí- lá não, cavalo calma, e tal. aí essas é outra coisas. coisa. O Aí sal só era a geladeira do mundo. Exato. a né? própria pimenta. Um grão de pimenta em 1500, Valia mais do que 1400, valia mais que o aluguel de um quarto na Europa. Era o mercado das Um especiarias. grão. A As comida mexicana especiarias. era muito cara. Exatamente Exatamente isso. isso. Mas, pô, o cara tinha que carne. buscar lá na casa do chapéu. A gente só fala português hoje por causa disso, né? Então, os caras saíam lá arriscando tudo pra tentar ir direto pra Índia pra não pegar a especiaria com um mercador árabe fazendo meio de campo, né? Então os caras foram tentar pegar direto e aí, pô, numa hora ali, tá? Acabou meio que a correnteza esbarrou aqui. Aí, Tudo isso porque meio os caras sem querer, queriam meio noz querendo, moscada, né? Os caras queriam noz achou. moscada. Pimenta do reino, noz moscada. que não ali, plantava tal, noz coisa que- moscada em Portugal? Eu acho que os caras não tinham muita opção de lazer na época, sabe? Tipo, Era uma pô, desculpa pra esposa. Falando, não, tem que buscar noz moscada lá na Índia. Desculpa. Então, nós vamos falar do Brasil agora. Vamos lá. Dessa crise e tudo. Atualmente? A crise que a gente tá Você agora... não acha que é muito mais um pessimismo e uma propaganda muito forte de negativismo? Tá todo mundo muito negativo, ninguém tá acreditando em nada. Tá essa briga lá
no Congresso, tá um olhando para o umbigo, cada um olha para o umbigo e o negócio não vira, porque o Brasil é um mercado grande, o Brasil tem muita gente, né? Tem um mercado consumidor grande. É um país, é um big país, pô. Não, né? não é uma Venezuela, nem É um Cuba. país. Exato, nem Grécia, tal, que só produz azeite e olha lá. E de pedra, fato. e pedra. E a gente- Exato, e prato. e E pedra a gente velha. tem que Pedra velha. A gente produz avião, Sim, né? sim. Tipo, a coisa é Que séria. é outro padrão. O Brasil, meia boca que é, mas também é um meia boca legal. Não é um país assim que não tem nada. É, Não isso dá a gente- pra comparar Agronegócio, com Brasil é top. Argentina, com... Não tem como, até porque, pô, você pega a economia argentina ali, né, toda dependente de... Mas vamos só olhar só olhar um dado aqui. Tudo bem, a gente tá com a recessão de menos 3% pintando pra esse ano aqui, tal, pra Então, 2015. mas por exemplo... Mas, tipo, não, rapidinho. Tá. Tipo, entre 81 e 83, foi assim, em 81 caiu 4%, em 82 meio que zerou, em 83 caiu mais 3%. Então, pô, 7, tomamos de 7 Mas lá era o atrás. Sarnica, Não, mas- pô. Não, era o Figueiredo. O Sarney não tinha Alemanha. subido ainda. E é tipo assim, Figueiredo. a zona com a economia no fim da ditadura militar meio que causou, entre aspas, o impeachment da ditadura militar. Então, porque os caras não conseguiram se sustentar no poder. A economia tava tão zoada depois que o milagre econômico brasileiro acabou. Foi zoando a economia. Chegou uma hora... Pô, não dá, cara. Os generais falaram, não, beleza, Figueiredo falou, me tira dessa trolha. Figueiredo tava ficando louco. Aí entrou Sarney e tal, redemocratização. Que era Tancredo e Né, tal. era pra ser tranquilo, entrou Sarney, aí Sarney não deu certo, plano cruzado, congelamento, que não dá certo em lugar nenhum na história do mundo. cruzado, novo Cruzeiro cruzeiro. cruzado, merreca véia e tal, igual o pessoal TV Pirata falava ali. E aí, pô, aí entrou o Collor. Pô, desconfisco de poupança e recessão de mais 3% e tal. Era o Impeachment overnight. Pois é, pô. Você lembra da overnight inflação comendo- nessa época? Então, você pega ali e tal, tava Quanto, em... você lembra? Lembro, claro. Então. Tanto por ter vivido quanto por Pera ter aí, ó, não vem pesquisado. defender o... Não vem não. Não vem não. Costurando, Você não tem defesa, filha. Só tá Eu levantando. Você não tem defesa. Naquela época é outra Pedala, época. vai pedalar. Tá só costurando. Pera aí. Tava de Barbie. Deixa ele falar. Senão ela vai ficar falando. Você lembra? Você lembra Pai, quando né? teu pai falou E de hoje? bola? Pai era babado. Peraí, vamos lá. Estamos no Sarney, no Collor. Não, Depois beleza. do Collor, A gente veio já- plano real. A gente tava com uma inflação ali que já tinha vindo lá do governo militar, somando, chegou a 2.000%, se eu não me engano, no ano de 1993, né? Logo antes do real. E aconteceu. A queda do Collor foi muito importante ali, tal, naquele momento, porque você criou ali, não tô defendendo queda agora, mas tô dizendo que naquele momento lá atrás, a queda do Collor foi importante porque você montou um governo meio de coalizão ali, e que trouxe o Fernando Henrique pro Ministério da Fazenda, e que aí ele trouxe Sem uma querer, equipe toda. Sem querer. Ele tava, né? O Fernando Henrique mesmo fala ali e tal, que é nas primeiras conversas com o Itamar chegou e falou: e aí, Fernando, o que a gente faz? Vamos prender o Abílio Diniz, então, pra ele não aumentar mais preço? O Fernando Henrique mandou: ô presidente, calma aí, presidente. E aí fizeram o plano real. E, tipo, engraçado que boa parte da equipe era a equipe que tinha feito plano cruzado, quer dizer, os caras eram bons. Só que aí, no real deu certo. Então é isso, quer dizer, você tinha um baita problema político lá atrás, que na hora que esse problema político foi resolvido, uns anos depois, a gente conseguiu sanear nossa economia pela primeira vez. E aí Não, de mas 94 calma, pra cá... Calma. Saneamos a nossa economia. Fernando Henroca. Depois o Barba. Depois o Barba. É verdade. Também pelas commodities. Também pelas commodities, porque naquela época estava valendo petróleo, estava valendo as exportações do Brasil, estava se nadando em dinheiro. Aí o que aconteceu? O Brasil, ele não pegou essa grana e colocou essa grana Infraestrutura. para produção. Esse é o ponto. Ele pegou essa grana e colocou em programa social. Tanto é que hoje em dia nós temos muita gente que foi incluída. Porém, agora a sociedade tem que pagar o preço pelos programas sociais. E é justamente isso que está acontecendo. O ajuste nada mais é do que pagar a conta. Exato, porque no momento em que você tem menos investimento em infraestrutura, não sei o quê, e você faz uma equalização de renda ali, quer dizer, você tem uma distribuição, uma injeção direta de dinheiro, se isso daí não vira produção lá na frente, complica. Aí você tem inflação, você tem produção baixa. O jeito de lidar com isso é você, no momento em que ninguém tá pensando em agilizar ali a infraestrutura, ou caramba, tipo agora ninguém tá falando de infraestrutura mais. Em 2011 só se falava em infraestrutura. Parar a obra do monotrilho. Exato. Sim, Mas aí agora mas não. calma, mas Então, peraí, se a mas gente peraí. pensar agora, vale. Calma, mas isso aí
um programa de governo da esquerda, o programa de governo dos caras, de dar Bolsa Família, de priorizar realmente quem tinha baixa renda. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Que é Vida. importante. Sim, então. Importante. Agora você tá pagando Mas não preço. naquele volume. Então, mas... Lembra da história do é. peixe da vara? Deram o peixe, mas não deram a vara pro nego pescar, tá ligado? Sei, mas não tem como fazer tudo, carioca. Claro. Vocês querem tudo também. Ué, mas é assim. É importante não é? ajudar Ou os eu tô outros. errado? Não, É mais de 200 o que eu acho ali é que não foi só, tipo, se fosse só os programas sociais, tudo bem. Mas eu acho que um dos problemas ali foi excesso de intervenção estatal na economia. Isso desde a época do Lula. Na hora que pegou ali, tá, que na hora Mas começou isso é a desde vir os cartório, pô. Não, mas tipo, Sempre o Brasil foi assim. No governo anterior você tinha um movimento ali de desestatização que miou depois no governo de esquerda. O movimento de desestatização terminou ali. Não tô dizendo que a privatização, pô, foi um negócio maravilhoso, que aí tudo ficou lindo. Mas isso desonera, tipo, tira uma carga do Estado. O Estado, eu acho que ele tem que existir para regular as coisas, para fazer com que contratos sejam cumpridos, sabe? E não para ser um mega empresário, para ser o dono da Petrobras, tá? A Petrobras já estava ali, tá, por volta de 30% de participação estatal antes do Lula, pulou, né, tal, para 49%. Eu acho que não era nisso que o governo devia estar focado naquele momento. Só que assim, naquele momento estava tudo tão bem, com a China comprando tudo, tal, entrando dólar adoidado no Brasil, o câmbio ali e tal, quase pau a pau. Então, Que, mas você há de convir comigo que o capitalismo, ele tem essas mudanças ao longo do tempo. Ele vai mudando, o dinheiro vai mudando de mão. Sim, as crises são cíclicas. Isso aí é uma característica do capitalismo, porque dinheiro não nasce. Sim, Alguém tem que se ferrar. Alguém se né? fode Alguém sempre. tem que se ferrar, né? É hora que o Uns dinheiro ganham- muda de mão. Eu vou falar- Uns ganham e muitos perdem. Eu vou falar uma né? coisa pra você, A técnica Alexandre. é essa. Eu vou falar uma coisa pra você, meu querido Alexandre. Nós europeus nascemos... É outro padrão, Nós nascemos com o seguinte pensamento. Dinheiro é dólar e carro é Mercedes. Sim. E acabou. E mulher é O loira. resto é resto. Mulher já podemos... Mulher é qualquer um, meu irmão. Mulheres já gostamos de É, uma mulher é morena. qualquer uma, é. Claro, Mulher não. Não tem Não esse temos problema. restrição. Não, e é Muito- igual... Não, rapidinho, pode. Que é igual o problema que tem na Argentina. A Argentina se ferra grandão ali, porque na cabeça do argentino, aí que dinheiro é dólar mesmo. É. O argentino não tem Estoca dólar em casa. Não tem, tipo, o cara Mas deixa eu mas- estocar dólar, então, né? E aí ferra tudo. Mas presta, vamos falar assim. E o dólar Por tá exemplo, 8. Não dá pra você comparar o Brasil com a Argentina. Não dá pra comparar. Que é menor. O Brasil é um mercado imenso. Se você pegar a montadora, vem tirar lucro mundial no Brasil. As telefônicas vêm tirar lucro mundial aqui. Que os Mas o caras carro é tão feito entrando. na Argentina. Não, Quantos eu sei, portos ó. nós É. temos? Eu sei, mas se você for Eles pensar são malandrão, bem, é. se você for pensar bem, o Brasil não é essa meia boca. Não, mas ninguém que tá todo falando que é mundo meia fala. boca. Não, ninguém tá falando, tá? Tipo, é que complica mesmo quando você olha. Ele quando tá você dando um vai, dado sei lá, histórico. Você abre lá, você vai ver Globo News, caramba ali e tal, e é o tempo inteiro martelando ali. O Não, governo acabou, a crise tá levando pro buraco. E, pô, Mau humor, calma, mau humor, calma, mau humor. né? Então, Mau humor dos a gente mercados. acho que tem que fazer uma análise ali, tá? Um pouco mais sóbria, né? Não basta pegar e olhar e falar, não, tá tudo caindo. Não, calma. Esse tipo de visão também não ajuda a nada. Inclusive exatamente. a bolsa agora tá menos 4%, tá? Só pra... Pô. Tô vendo aqui. Pô, me ferrei então. Exatamente Se ferrou. isso. Porque só tem notícia ruim. Aí o que acontece? Notícia ruim é o que O vem. cara não vai investir no negócio dele, Quem que vai correr risco? ninguém vai colocar dinheiro. Claro, quem vai colocar dinheiro no risco? E aí, A gente tem aquele lance, né? Tipo, o nível de confiança é um dos indicadores que são mais importantes no mundo inteiro. Estados Unidos mesmo, para o mercado financeiro todo, porque saiu a pesquisa do nível de confiança na economia nos Estados Unidos. E aí, pô, se o nível de confiança deu 70%, os caras vão investir de um jeito. Se deu 80%, vão investir o dobro. Então, quer dizer, é psicologia, economia é muito psicologia. No Brasil ali e tal, tipo, essa psicologia acaba complicada, porque você já tem um problema concreto acontecendo. Mas aí quando você pega e aumenta isso, vira uma bola de neve que a confiança vai pro espaço. Quando a confiança vai pro espaço... Mas não é porque o brasileiro, ele não tem confiança no próprio país dele, no próprio brasileiro. O brasileiro tem síndrome de vira-lata.
Não tem ou não? Tem, pra caramba, cara. Porque... Cadê o patriotismo, bandeira na janela, aquela coisa de se unir, de pá. Brasileiro não. Brasileiro ele é. Bandeira na janela. É igual os Estados Emílio, Unidos. são pequenas Não combina com o meu prédio. Tiramos grandes conclusões. O brasileiro, ele é vira-lata. Ué, o que ele tá Ele é falando é o multi, seguinte. ele não tem aquela coisa. É sempre falar mal. Pô, É porque não tem muito motivo pra se orgulhar, mano. Ué, mas faça você a diferença. Você faz, mas eu vou... Sem briga. Aí eu Sem penduro essa a briguinha. bandeira minha lá Sem na essa parada. briguinha. Pronto, mas você tá fazendo a diferença. Deixa eu perguntar aqui pro nosso... Só na época de Copa. Sua banda. Pois é. Deixa eu perguntar pro nosso especialista. Por exemplo, é aquilo que você falou. Você deixa dinheiro no banco, certo? Certo. Você deixa dinheiro no banco pra quê? Pra você ganhar mais dinheiro. CDI. O cara do banco, ele vai cobrar um dinheiro Do seu dinheiro. do seu dinheiro para taxa administrativa, que eles chamam. Aí você chega no gerente, Itaú Prime. Olá, Bradesco Premium. O cara vai falar, olha, realmente sempre ele tem a mesma conversinha. Por quê? Porque ele quer que você deixe o seu dinheiro lá num papel que não vale nada. E ele E usa aí, o seu dinheiro. ele ainda ganha usa. o seu dinheiro. É, porque o que ele vale empresta. dinheiro é a comissão. É a comissão que ele ganha do seu patrimônio. Claro. Você sabe que é isso. Não, peraí, Gente, tipo assim, vocês filosófico. sabem o que é isso. Deixa o seu dinheiro aqui, aí você chega, tem uma puta sala de mármore. Nespresso. Café Cê- maravilhoso. a mulher já chega, já te dá um Nespresso. Você fala, nossa. Brigadeirinho gourmet. É, mas você vai deixar o dinheiro aonde? Não tem No onde deixar, colchão. né? No colchão. Isso que é duro, né? Você é igual o Pablo Escobar, você tem que tem- enterrar. Mas você chega bonito. Exato, Aí Bola. que Você tá. você tem você tem uma realidade ali e tal, em que no mundo inteiro o dinheiro inflaciona. Sim, Todos os países sim, ali e tal, você tem algum grau de inflação. Sim. E se não tiver inflação, é pior ali e tal, porque porque tá todo mundo perdendo emprego. Você tem algum nível de inflação. Então, pô, se você não. Aí o que é deixar dinheiro no banco? Deixar dinheiro no banco é emprestar dinheiro pro Estado. Porque o banco pega, ele junta aquele dinheiro todo, o fundo DI, o que é? Ele pega aquele trilhão de reais que ele tem ali e empresta tudo pro governo. É até por isso ali e tal que você tem essa pressão toda por ajuste fiscal ali e tal, porque é o medo de chegar uma hora o governo falar, putz, não vai dar pra pagar. Então, Que é mas vai como chegar. a Argentina. Quebra banco, quebra nós, quebra Então, geral. mas vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Em moeda nacional é complicado. Talvez vai não aconteça. acontecer? Tem, até em dólar. Não, em dólar acontece Você vê porque qual dólar é a- acaba. Então, mas qual é a dívida americana? A dívida americana ali, tá, se eu não me engano, tá Trilhões. por volta de 16 trilhões, né? 16 trilhões. Basicamente o PIB deles. 16 trilhões. Se você conta 16 trilhões agora. Não, o dinheiro Vamos nem- começar a contar de 0 a 16 trilhões. Emílio. Engraçado, se Nunca o você- nego vai pagar isso aí. É, eu fiz uma conta uma vez, cara, tipo assim, se você pegar a 2 trilhões de segundos, os Neandertais estavam vivos. É? Você vê o que é um trilhão? Nossa, cara. A Nossa, 2 tá indo trilhões de além, segundos dá 30 mil anos. Ô, Então imagina o que é 16 trilhões de dólares. eu fiquei pensando com o nível Então, de quer dizer, informação que ele o tem. mais importante é você ter um bunker na sua casa, guardar coisas, guardar comida, guardar algumas Estocar coisas. tudo. Porque daqui a pouco vai acabar e aí o homem vai voltar a ser aquele homem antigo. Ele vai com Vamos caçar. Morar na caverna. Ele vai do voltar a ser um descambo. cara Primitivo. da caverna. Peludo. Não é? Vai faltar rato aí pra gente Vai, caçar, faltar, né? vai faltar rato pra se comer. Ô, Emílio, posso fazer uma pergunta? Ah. Ô, Alexandre, eu tenho 30 anos e eu nunca vi uma época que o Brasil tava bom, que todo mundo falou que tava tranquilo. Tipo, eu Lula. sempre tinha gente pra reclamar de alguma coisa, se era da economia, sempre tem alguma coisa que todo mundo tá reclamando. Mas a vida é É. isso, gente. Cadê a Amanda? O Brasil já esteve pior economicamente Porra. do que está hoje, tipo, nos últimos, sei lá, na nova democracia? Antes do real era muito pior. Antes do real, você não conseguia ter cartão de crédito. Não. Tipo, porque a inflação ali Eu tá acho- de 80% ao mês. Como é que o cara vai te dar crédito? Ô, Alexandre, funcionava. eu acho que os caras não sabem o que é inflação. Eles não viveram a época da vivi. Não da tem a menor superinflação, ideia. da hiperinflação que eles chamavam na época. Que mudava E o o valor Brasil? do produto. E o Brasil não tinha nada. O Brasil, você ia na farmácia comprar um barbeador, tinha um Presto Barba Azul. É, só tinha uma lâmina. Só tinha o Presto uma Barba lâmina. Manzul. Dava uma Mais nada. E de manhã, Aí, de quando- manhã era um preço, à tarde era outro. De manhã era isso eu um, lembro. à tarde era 5. Aí tinha o Presto Barba Azul.
Não tinha o Presto Barba Rosa Não, pras mulheres. bacana, não tinha. Você lembra disso? Pô, cara, não tinha. Você pega ali naquela época, 4 canais TV, né? 4. Bandeirantes, Globo, SBT. isso. né? Acabou. TV alterosa. Então, e Os aí, caras iam cara pros Estados Unidos. Os brasileiros iam pros Estados Unidos. Era pior que a Rússia, era que nem o Afeganistão, Brasil. Os caras iam pros Estados Unidos, eles traziam de souvenir latinha de Coca-Cola. Verdade Era mesmo. uma bosta. Um broche do Hard Rock Café. O Brasil era uma bosta. É verdade porque a lata Sem daqui era, tamanho. a lata A daqui lata era era de diferente, ferro. Não, era E uma aí, lata aquela que lata tinha que aqui. amassava. Lá de né? alumínio. E a né? lata que tinha aqui, ela dava na hora. Tétano, Dava tétano. tétano, Tétano cara. na hora. Era Enferrujava uma rapidinho. bosta. Emílio, Agora- Emílio, era- eu vivi, era eu me um crânio. recordo que eu ia pro colégio de Buzanga. O trocador, ele ficava com uma caneta piloto na mão. Então você perguntava o preço da passagem, ele já tava trocando o preço da passagem de ônibus. Era o... Tinha Então um era quê? muito pior. Não, era Nossa, tipo assim, online ele parava no ponto, tinha o... Como é que se chama? O encarregado que eles chamam? O fiscal O lá fiscal. avisava, aumentou, né? A cada, sei lá, 5 pontos tem um fiscal pra anotar onde, já Então- passava o preço novo, o cara com a piloto apagava e trocava. Era uma lousa. Não, hiperinflação ali, pô, aí realmente é um filhote aí que a gente teve ditadura militar e Então vai ter que mudar e governo a moeda. Sarney ali. E tá? se Vai foi ter em que mudar a moeda de 86, novo? quando teve o congelamento, toda hora eles tinham aquela coisa de mudar o Fiscais preço do toda hora. Sarney. É. Muito bem. Eu vou tocar uma Pois é, música cara, agora. pô. Você Nossa, fique parecia ligado. horrível esse tempo. O que? Esse tempo do Brasil? Toda hora eles mudavam o preço. Não, era gostoso. Você valorizava Parecia mais. estranho. Era gostoso. Mas era outra época Mas também. passava Não dá trapalhões. pra Lógico que era outra época, Não né? tinha Asa? internet, né? Você também tinha aplicativo. Muito bem. Passava Eu vou- não trapalhões. tinha Apple Store. É o seguinte, queridos ouvintes, nós temos aqui, não estamos querendo ser trombeteiros do apocalipse. Nós somos. Porém, temos a Eu informação. achei... Ai, tá muito trágico. Porém, temos. Calma, gente. Isso aqui o povo gosta de ficar com medo. Gosta. O povo ama ficar com medo. Trombetas de Jericó. Nós estamos recebendo o cara que sabe tudo. Um gênio. Lançou esse livro, Crash, que é a história da economia da Grécia ao século XXI. Primeiro nós demos uma passada aqui no Brasil, daqui a pouquinho vamos contar tudo sobre dinheiro. E no final desse programa, nós já temos a informação que o dólar, você que gosta de fazer suas comprinhas em... O rei da Lincoln Road. na Lincoln Road, lá na... Miami Beach. Isso, você que gosta de passar... Sawgrass. O dólar vai chegar a 9,20. Ai, Nem a pau. A 9,20 vai ser Até a cotação dezembro. e nós vamos explicar por que o dólar vai chegar a 9,20. Então já sabe que Então o nosso compra salário muito igual, dólar né? hoje. Então compra muito Compra agora. muito agora. Compra tudo que você tem Liga agora. em dólar. Dá um all-in. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. A Delavia enlouqueceu. Em todas as lojas Delavia, 4 litros de óleo móvel super em 6 vezes de R$ 14,99. Eu vou repetir, 4 litros de óleo móvel super em 6 vezes de R$ 14,99. As ofertas não param nunca no melhor centro automotivo do Brasil. Confira, Delavia Pneus. Anote o telefone 2333-3235 ou acesse delavia.com.br. Esse livro já está à venda, é da Leia e você pode comprar agora em todo o Brasil. E é uma leitura muito interessante nesta época onde se fala muito em crise econômica, nessa coisa toda que estão falando. Eu posso? E nós Eu posso. estamos, Marina Manteiga que está, ela quer Nervosa, defender tá nervosa. Não o papai, defendendo, o eu só tô- papai, a mamãe. Ela quer. Eu tenho minha opinião. Antes de você falar qualquer coisa, eu vou falar da quinzena da criança CVC. Opa, Adoro. boa pedida. Por quê? Você vai comprar sua viagem de Natal, Réveillon, férias de janeiro e carnaval e as crianças viajam de graça. Mais de 1.000 hotéis e resorts pelo Brasil, pelo mundo, com hospedagem grátis para as crianças, claro. E se a escolha for um resort ou hotel com sistema tudo incluído, aí é mais fácil porque você evita gastos extra no destino. boa. Economia como essa você só encontra na CVC. Aproveite a quinzena da criança CVC, viaje com a família e sem se preocupar com nada. Consulte condições. Vá a uma loja CVC ou acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você. Mandou bem. Marina Manteiga, você, Você não que é acha? filha de Guido Manteiga, o homem que esteve nos últimos Top 12 destinos. anos assinando o dinheiro brasileiro e deixou esta herança magnífica, esse país
com tanta esperança no futuro. De Dubai a Salvador. Você vai fazer a sua Quantos pergunta. lençóis você sujou? Agora, por favor, Marina Você não acha que a imprensa brasileira ela gosta de assustar muito? Enfim, até porque geralmente se vende muito mais notícia ruim. As pessoas gostam de ler notícia ruim. Então, tipo, isso daí gera clique, enfim. Você não acha que Marina, um cara... Eles aumentam 3 vezes mais o que é? Marina, é assim, cara, um jornalista do Guardian, né, tal, lá da Inglaterra, uma vez tá conversando com ele, me contou o seguinte, que não, né, cara, se começa uma briga na rua, junta uma galera. Se você tem uma conversa sadia no meio da rua, não junta ninguém. Então é natural ali, tá, que não chega a ser aquela coisa Nelson Rubens de eu aumento, mas não invento, né? Mas é natural que você tenha esse tipo de coisa. E como no Brasil ali, tá, você não tem direito ali, tal, a uma imprensa na esquerda, uma imprensa na direita, as duas com a mesma força. Então você pega o lado um pouco mais à direita ali e tal, ele é bastante dominante. Então com isso, né? Exato. Então aí você vê coisas ali que às vezes num país um pouco mais equilibrado, com uma democracia um pouco mais madura, aí você geralmente tem ali os dois lados, você tem muito mais os dois lados. No Brasil ali tal é mais enviesado, né? E você não acha que a imprensa deveria ser neutra? Filosoficamente neutra falando... Como que é neutra? Neutra pró seu pai. Não. É isso. Neutro manteiguinha. Neutro pró manteiga. Só na manteiga. Comigo é na manteiga. Ela quer um neutro. Ela quer que eles façam a cagada e ninguém fale nada. Não. É o que eles gostam. Passe a manteiga lá no ó. Claro, é isso que você quer. Vocês não entenderam. Neutra. Você pode passar a informação sem sem falar das pedaladas. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade no mundo. Sabe? Filosoficamente, ali não existe neutralidade. Você vai dar uma notícia ali, você fala, não, isso aqui é informação. Daqui. Dá informação. E aí, tipo, não, mas uma informação tem gente que não gosta. E você pode dar informação de qualquer jeito. Igual aquela propaganda da Folha de São Paulo, lá em 1987, que pegava e falava as coisas boas que o Hitler fez. Pô, beleza, se você falar só as coisas... Não, porque a economia da Alemanha... Salvou a economia, caramba. Desemprego foi pra 0... Pá, morreu aí, o Hitler foi um puta estadista. O Pablo Escobar fez muita coisa boa também, né? Exato, né? Pô, só porque você passa só... É informação. Pablo Escobar ali e tal substituiu o Estado nas favelas da Colômbia. Lógico. Por outro lado, era um assassino em massa, né? Então, tipo, ninguém gosta, né? Acho que esse é o desafio ali. A gente nunca vai conseguir satisfazer todo mundo. E às vezes é bom que não satisfaça mesmo, né? O que não pode é mentir. Eu acho que na hora que você começa a mentir... Falando sobre esse assunto, você que aborda vários temas, você é um cara que eu imagino você num apartamento, assim, com tantas informações. Muitos livros, assim, você olha no olho mágico e fica vendo as pessoas. Nossa, velho. Eu acho que você conhece alguma teoria da conspiração, alguma coisa que também te agrada, ou que você fala, cara, tem muita teoria da conspiração sobre o Brasil. O que você acha desse tema? Não, eu acho que... Eu acho que aí é mais imaginação mesmo, porque a realidade já é... Não, a realidade já é... Já dá medo. É louca o suficiente. A realidade já é maluca o suficiente. Eu acho que essa parte, tipo, as conspirações do tipo, não sei quem quer que tenha inflação pra ganhar dinheiro. A Dilma vendeu a Copa do Mundo. Não, de nenhum. Eu pessoalmente, né, eu acho que a realidade realmente ela já é doida o suficiente. Então, mas o que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: você não acha que hoje em dia a gente está vendo a política, porque se você pegar essas últimas eleições, nós tivemos o ano passado, né? O ano passado? Certo. Sim, ano passado. O ano passado, e a eleição ela já tá vindo de 2 anos pra cá, que tá essa discussão, que a gente tem protesto na rua, tal, e não sei o quê. E hoje em dia a gente vê a política, isso que tá acontecendo agora, muito mais como uma revista de fofocas, uma novela, do que realmente as pessoas discutirem.
prioridade. Discutir o que é importante pro público, pro povo, não é? Pois é, pra caramba. Políticas públicas. Não foi discutido isso. O que tá acontecendo na política? Se o cara tem uma conta na Suíça, se o cara desviou dinheiro e política pública nenhuma. Não se falou nada. Se falou pobre contra rico, rico contra pobre, vou te colocar o impeachment, vou destituir você daí e não sei o quê. Tudo olhando pro umbigo, ninguém falou em política pública. Por quê? Porque o público também não interessa. O público tá muito mais preocupado. Tem que ir pra cadeia. Tem que matar. Tem que matar, vou matar esse cara, porque vira uma novela, que é aquilo que a gente tava falando ontem. É muito mais uma trama de novela. Um Big Brother. Eu acho que o fracasso das novelas da Globo tá sendo a política tá sendo protagonista. A Verdadeira Avenida Brasil está acontecendo agora. Sim. Mas, Emílio, desculpa eu fazer uma colocação, mas eu acho, Emílio, que a polarização da política é um avanço. É um atraso, Não, é um avanço. Acho que é, porra. Não se discutir política é um atraso. E se tá se discutindo, se tá se tendo um lado e tem uma opinião, isso é uma opinião, o povo tá atento. Isso é importante. Isso é legal, o povo não ia começar a discutir política lá de cima. Começa a engatinhar na política. Entendeu? Então Vocês viram de uma maneira mais importante. Aqui viu House of Cards? Ninguém começa a discutir alguma coisa de maneira certa. Então, eu falo do House of Cards mesmo, né? Pô, depois que... aquele seriado lá, ele é de um didatismo fenomenal, que ele deixa bem claro o quanto... ele deixa bem claro o quanto que a parte pessoal tá acima de política pública. A vaidade. O seriado mesmo, ele coloca a política pública quase uma piada. Ele é uma marca de um programa que o cara vai fazer, mas o cara quer nem saber. O que interessa ali e tal é aquela guerra do dia a dia, guerra por poder. E aí, pô, coincidentemente ali, logo depois que com o seriado bombando tudo, começa a acontecer na política do Brasil um dos maiores quiprocós ali, tá? Que gera fofoca, tudo, em muito tempo, né? Você tem ali, pô, você tem a figura do Cunha. Então você tem a figura de um político ali, tal, que teoricamente era da base do governo, né? E aí você tem um político ali, tal, que ele pega pra si a luta pelo impeachment. Ele pega pra ele. A propriedade. E aí a oposição ali e tal fecha com esse cara. E o cara tá lá, não, vou quebrar, vou derrubar a mulher. E aí, pô, aí pega esse cara ali, tá? Tipo, a gente não sabe exatamente como que isso aconteceu, mas vem o governo da Suíça e fala, não, esse cara aqui tem não sei quantos milhões de dólares em conta aqui, estão passando pra justiça brasileira resolver. Quer dizer, é um fato. O cara tem, por mais que dizer que não, ali o governo suíço diz que sim. A gente tende a confiar mais no governo suíço do muito que, mais. Né, então, esse é que é o brasileiro. problema. Também tem isso, né? A gente confia mais na Suíça e a Suíça tem o dinheiro sujo do mundo. Sim, a Suíça é lavadora a Suíça de dinheiro, caramba. Só que lavanderia do planeta. Ela recebe sem problemas. Tudo malaco, Suíça é tudo bonito. E é muito organizado e chique. É que baixou uma lei ali, não faz nem tanto tempo, né? Mas tipo, século XXI mesmo, baixou uma lei ali que é pra pegar, tipo assim, político grande pros caras pegarem. Não, entendeu? isso é um medo do terrorismo. Aí eles têm medo. Não, porque ali eles têm... Por isso que tem, porque eles querem dinheiro de qualquer jeito, amigo. Eles têm na lei ali, na lei tá escrito o seguinte, que o banco ele tem que dizer de onde é o dinheiro, quem é o dono do dinheiro, quando o cara tem ou suspeita de terrorismo pra cima dele, ou quando o cara é um político grande. Ele não precisa nem estar sendo investigado. Eles chamam de PEP, né, tal, que é tipo, sei lá, uma sigla ali tal pra político notório. Porque teoricamente eles não são obrigados a mostrar as contas. A priori não. A priori, mas quando é esses casos, quando é político grande de qualquer lugar do mundo, ou quando pode ser terrorista, aí eles têm que mostrar. Aí eles têm um acordo com o Brasil. Então eles têm um acordo de dedar, vamos dizer assim, pro Brasil se acontece alguma coisa lá. Isso já faz muito tempo. Desde o 11 de setembro. Porque eu acho que isso daí é mesmo. Que eles querem saber foi novembro de 2011. Isso da onde vem o dinheiro dos caras lá. Eles estão preocupados, pô. Os caras são malucos. Estado Islâmico tá investindo. Lógico. Mas imagina só, velho. Imagina só se tivesse rolado isso, não com o Cunha, que tá protegido por todo mundo, porque ele virou, né, o homem do impeachment ali. Chamou pra ele a responsabilidade. Porque chamou a responsabilidade. Chamou a garota. Todo mundo pianinho com o cara, né? Falou, não, doutor Cunha aqui. Imagina se fosse com a Dilma. Se o governo suíço tivesse falado, não, dona Dilma Rousseff aqui e tal, tem 5 milhões de dólares. A mulher já tava exilada, velho. Tipo,
Justamente, quer dizer, como ela não tem a sustentação política do outro, já tinha acabado aí. Mas o Cunha não. Até com isso, né, tal, você vê, pô, aquela proteção toda. Ele não vai deixar barato o bagulho. E o que você Mas acha, você sabe que eu acho? Você sabe que eu acho? Eu acho que a grande frustração é com o Lula. Eu acho que o Lula, porque o Lula, você querendo ou não, ele teve o apoio de classe média. Ele vendeu sonhos. Classe média apostou no Lula. Classe média falou, pô, vou dar chance aí, vou dar chance pro Barba. O Barba veio, você lembra, né? Lulinha, Paz e Amor e tal. Pô, vamos dar uma chance pra esses caras. Pode ser que eles tirem lá a oligarquia, que até então era só rico no governo. Não tinha o governo popular no Brasil, né? Se a gente for pensar bem, na história recente... A eleição de 2002 ali e tal foi um dos grandes fatos históricos mesmo. Todo mundo se emocionou com aquele momento. Exatamente. Aí apareceu o que lá? Apareceu o Lula, um cara também que mundialmente ele babaram o ovo do Lula. Você falou, Obama é o cara. Obama, esse é o cara. Era a primeira vez que tinha no Brasil um presidente que você vê que era respeitado tipo lá fora. Bauê, a gente estava acostumado ali, tá com o Itamar Franco, Sarneyzão. Aqueles pelegos, Era cara que é só pra você tirar barato mesmo. Isso. E aí agora... Aparece o cara e aí você descobre que ele é farinha do mesmo saco. Aí é uma frustração pra quem votou, pra quem acreditou, né? Não, pois é, o cara ele criou uma legenda, ele criou uma legenda toda ali e tal, puxando pra aquela legenda. Cheio de ideologia, né, cheio de... Não, aqui pode ter o que for, pode ter, eles até falaram coisa parecida, pode ter incompetência, pode ter o que for, mas não tem roubo, aqui não tem corrupção, a gente... É isso. E aí, pô, quando você viu ali e tal, a cozinha tava mais suja do que qualquer cheio de ratos. Ele falou que aqui é só chegar a marolinha, né? Então, mas... Pois é, imoral, só a marolinha. Mas qualquer cara que vote num partido assim, sabe que ele trabalha dessa maneira. Tudo se justifica pela causa. Até roubar. Claro, você viu ele falando na cabeça do Nego. Você viu ele falando ontem? Na cabeça do senhor. Ontem ele falou isso. Falou, a pedalada, tem que entender que a pedalada é pra pagar a Bolsa Família. A pedalada foi feita pra tirar dos ricos, pra dar pros pobres. É a coisa maquiavélica do fim justificar os meios, Sim, né? então. Engraçado que ele foi reeleito com o mensalão bombando. E tipo assim, as pessoas votaram, mas a economia tava boa, né? A economia tava boa. E é aquela coisa, quando a economia tá boa, né, tá tudo certo. Importa. Isso, é isso aí. Pode ter ali e tal, satanás do governo, tá tudo bem. É isso aí. E tem outra coisa também. Enquanto os brasileiros podiam ir pra Miami, gastar o dinheirinho lá, que o dólar tá, beleza, rouba à vontade, não tem problema não. A partir do momento que o bolso que é o problema, né? Pois é. Esse que é o problema, é o bolso. É aí que tá o... Aí que pega. É, aí que pega. Os brasileiros, na verdade, eles foram... Eles compartilharam com ele tudo isso, né? Porque quando tem dinheiro... Não olharam, não fizeram vista grossa. Deixa eu te falar, o mensalão... Compartilharam com ele. O mensalão é de 2005, Carioca. Sim, me recordo, Roberto Jefferson. 2005. Tem 10 anos que todo mundo sabe o que rola. Estava acontecendo. Pois é. Entendeu? Mas o que? O dinheiro, a economia tá boa, beleza. Agora... E mesmo os eleitores ali mais fanáticos, vamos dizer assim, eles entendiam ali, eles falavam, não, o Zé Dirceu, os caras estão comprando o Congresso, porque o Congresso é um bando de filho da puta, então você tem que comprar os caras, senão não dá pra governar. A governabilidade, e a tal vários da caras governabilidade. aí e tal, tipo... que pegaram e falaram, que defenderam, sei lá, acho que o Juca Kfouri, um monte de cara ali pegou, absurdo, foi, né? Na época, foi meio que defender o Dirceu ali e tal. Ele defende a Dilma não, porque porque pelo menos o cara não tá roubando pra ele. Aí pegou agora e descobre que o cara é multimilionário do Meu irmão, quando o cara foi preso da primeira vez, eu achei um absurdo. Ele tava na Bahia, ele pegou um jatinho, desceu no Jundiaí pra ir pra cadeia. Eu falei, pô, tá de sacanagem comigo, né? Muito bem. O jatinho empreiteira, pô. Tem pergunta aí, Bola? Temos sim, senhor, Milhaça. Pô, a gente desvirtuou do assunto aqui. Tá muito que estão falando isso também. Oi? Tá muito contemporâneo? Estão falando isso. Tá, posso fazer uma pergunta porque, bem tipo ignorante? assim, tem um negócio, vocês são muito alarmistas, vocês falam, deixam a gente com medo. Alarmistas não. Porque o nome do livro é Crash. É um negócio que você já fala, nossa, mas é uma dinheiro coisa que é uma coisa que nos tempos só atrás cagada. também teve. Tipo, a pior coisa que inventaram do mundo foi o dinheiro. Não, eu acho que foi a melhor mesmo. Pessoalmente, eu acho que foi a melhor, porque dinheiro faz com que as pessoas produzam mais. Tipo, quando você não tinha dinheiro de papel, quando você tinha só metal precioso e tal, você não tinha tanto estímulo, assim, sabe? Para as pessoas produzirem coisas. No momento que você tem ali tal, que você
você tem ali o dinheiro virtual, que é o dinheiro de papel, você começa a ter um estímulo muito maior. Tanto que eles usam isso até pra fugir de crise. Nos Estados Unidos ali foi isso. Depois que bateu a crise de 2008, os caras começaram a imprimir dólar loucamente. Que vale muito no mundo. Mas isso, e aí, eu sou meio burro assim. Como assim? Uma pessoa decide falar assim, imprime aí 700 bilhões. Essa parte eu não entendo. É mais ou menos isso. É um presidente fala. Não, mas como assim o dinheiro surge do nada? O Congresso aprova. O presidente vai lá, fala ao Congresso, Congresso, tudo bem, a gente precisa... Surge do nada assim. Porque assim, você tem os bancos, surge via banco. Você tem os bancos ali, vamos dizer, tem Itaú, Bradesco ali e tal, ou a versão americana deles. E aí, o país tá quebrado. Então, os caras estão com um pouco de dinheiro no caixa, tudo mais. E aí, o governo pode chegar uma hora e falar assim... Não, beleza, eu vou... Bradesco, Itaú e tal, fica tranquilo. Eu vou colocar... Eu vou injetar dinheiro aí. E injeta. Tem vários jeitos ali, tal, de injetar dinheiro. O mais comum... Mas isso não dá uma roubada no sistema? O jeito mais comum e que foi usado pelo pai da Marina, inclusive... Foi o seguinte, que é legítimo, né, tal, todo mundo faz isso, fizeram nos Estados Unidos também. Que era... os bancos, eles têm que deixar mais ou menos metade do dinheiro deles quietinho, guardado, tipo, no cofre do Estado, no cofre do governo federal. Banco Central. No Banco Central, vamos dizer assim. Então, se você tem R$1.000 no banco, o banco pega 500, deixa de lado, ali e tal. Tesouro, tipo tesouro. Aí deixa num cofre, vamos dizer assim, então, reservado. Os outros 500, ele usa pra que quiser. Ele vai, empresta pro Abílio Diniz e tal. Mas é assim, aí um jeito de usar é você pegar e falar, banco, beleza? Esses 500 aí, desencana. Agora deixa só 100 guardado aí, esses outros 400 você pode emprestar. Então esse é um jeito. Então, quando você quer tentar movimentar a economia, você faz isso, que os caras querem baixar o compulsório. E aí o crédito fica mais barato, né, então... É isso, o dinheiro de papel, ele possibilita que você tente lutar contra a recessão de um jeito que antigamente ali tal lá atrás então, mas não era ele possível. pode também emitir, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas isso vai gerar inflação, que é o que, Amanda? Você tá com um problema, certo? Você tem problema na tua casa. Você tem duas alternativas. Ou você vai cortar gasto, ou empréstimo, ou você vai ganhar mais, certo? Só que o Estado tem maquininha de dinheiro. Isso é muito bom. Tem, minhoca. Ele tem um minhoca. Brota. Aí ele chega, aí o cara chega e fala assim, tem que pagar um negócio aí, que nem agora aqui no Brasil. Agora aqui no Brasil, vai cortar da Bolsa Saúde, lá dessas bolsas de porra aí que tem bolsa no Brasil, do leite, bolsa do sapato, tem bolsa do sapato, tem bolsa pra caramba. O cara fala, não, a bolsa eu não vou cortar. Eu não vou corta de outra coisa. Eu não vou cortar. Nos Estados Unidos, o que eles não podem cortar? Exército, velhinho, aposentado. Mas teve problema da saúde lá. Eu sei. Vai cortar de aposentado? Não vou mexer nos velhos. Deixa os velhos lá, porque isso é terrível. Aí ele fala o seguinte, vamos emitir dinheiro. Aí ele põe bônus no mercado pra pagar daqui 20 anos. E nunca vai pagar. Aí você vai lá e compra. Daqui 20 anos você fala, eu vou comprar. FMI. Porque isso vale, é um outro dinheiro, né? Exatamente. É um outro dinheiro que vale. Aí você fala, eu vou comprar bônus do americano pra pagar daqui 20 anos, que vai valer, sei lá, uma taxa de 10%. Eu acho que o Brasil tá melhor, porque quando eu era criança... Só que aí... Daqui 20 anos vai ter especulação de novo. E aí o único jeito de pagar isso, quer dizer... É desesperador, gente. Vamos acabar com o dinheiro. É a solução do mundo. Esse modelo existe mais ou menos desde 1945, quando o dinheiro passou a deixar de ter o ouro como lastro. Na verdade, oficialmente só parou de ter como lastro em 1971, depois da Copa de 70. Foi depois do Vietnã, né? Que eles gastaram pra cacete no Vietnã. Aí o Nixon pegou e falou, a gente não tem mais como ficar juntando ouro. Fort Knox. Exato, não dá pra ficar botando ouro no Fort Knox. Vamos imprimir dólar à vontade e beleza. E até hoje estamos assim. E o que acontece? Isso inflaciona. O dólar mesmo inflacionou pra caramba. O dólar mesmo inflaciona. Não é só o real, né? Então, inflaciona pra caramba. Tanto que, um cálculo ali tal que a gente tava conversando na outra parte do programa. Que é aquilo ali, do valor do dólar. Daqui a pouquinho nós vamos falar. A gente vai saber quanto vai chegar. Eu tenho uma pergunta muito... O verdadeiro valor do dólar. Tem uma pergunta de dinheiro. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Papo bom, Emílio. Bom, uma aula. Papo ótimo. Claro, uma aula de Me sinto no cursinho. Emílio, você é um professor de economia, eu não sabia. Cara, a gente tá falando de... Emílio, nós estamos falando... manda muito bem com a da economia. Nós estamos falando de uma espécie em extinção, dinheiro. Depois vamos falar sobre bitcoins. Legal. Aí sim. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan.
Hoje, aqui no Pânico, nós temos aqui o redator-chefe da revista Super Interessante. Ele lançou um livro falando da história da economia, uma breve história da economia, chama-se Crash. Finalista do Prêmio Jabuti, o livro fala da história da humanidade à luz da economia e busca mostrar que as crises são cíclicas. Nunca deixaram, nem nunca vão deixar de nos assombrar. Essa é a grande realidade. O Alexandre Versinaz está aqui com a gente. E por que eu quero saber o seguinte? Porque todo mundo que tem dinheiro quer que o dinheiro fique seguro. E não há nada mais inseguro do que o dinheiro. Pois é, né? Filosófico. Bem filosófico. Na verdade... É uma grande fonte de insegurança, né? Exatamente. Graças ao mercado financeiro. Porque tem muita gente interessada no dinheiro, eles arrumam um jeito de fazer esse dinheiro circular. Uns ganham, outros perdem. Por isso que existem as crises. Eu acho que é não chega a ser uma coisa tanto do interesse de um cara. Eu acho que é o seguinte. Vamos tentar pegar um exemplo lá. O que estava acontecendo até pouco tempo com o preço de imóveis no Brasil, né? Os imóveis estavam subindo pra caramba, subia. Mesmo quem tinha muita grana tava com dificuldade pra comprar um apartamento ali. E aí o que acontecia? Tipo, os preços iam subindo. A bolha, aí, né? Tem bolha naquele sentido ali. Como os imóveis estavam subindo ali e tal, tipo, 20% ao ano, não tinha nada que rendia mais do que você comprar um apartamento pra vender depois. O cara que tinha muita grana, ele ia lá e fala, pô, vou botar meu dinheiro em imóvel. Então o cara vai, o apartamento é de 1 milhão, o cara vai lá, toma aí 1,2 milhão pelo apartamento, porque o cara já tinha na mente que ele já ia vender por 1,700. Aí o outro investidor pegava ali, então, comprasse de 1,7 milhão que eu vou vender por 2 milhões, vou ganhar maior grana. E parece bobo, mas é exatamente o que acontece. Só que aí, onde vem a crise? Chega uma hora... Não tem pra onde subir. Não tem pra onde subir, porque chega uma hora que você não consegue vender pra ninguém. Não vende mais. Chega o último cara lá, não vende mais. E aí, cai o castelo de carta. Então, mas no caso específico de São Paulo, João Paulo, foi a mudança da nossa querida Suplicy, da Marta. Martinha? Quando ela mudou alguma coisa na legislação, e aí o que aconteceu? Os terrenos começaram a ficar mais caros. Sim. Aí o cara fazia o quê? O incorporador, porque esse ganha muito dinheiro. Sim. O incorporador ganha por ganho. É cimento e vergalhão. Ele compra um cimento e terreno, vergalhão. gente. Ele compra um terreno. Aí ele sobe a laje. Aí você compra a laje. Carioca tinha a laje. Comprei laje, Emílio. Aí a laje, pura, você compra a laje. O que é laje? Cimento, areia, pedra e ferro. Certo? Concretão. E três caras lá pra fazer lá, cimentando e tal. Aí você mete a laje, aí você fala, quanto você pagou da sua laje? Aí você fala, 1 milhão. Olha, minha laje foram 14 mil reais. Eu comprei aqui 14 mil metro reais. Metro da laje. Então, Quadrex. aí o que acontece? Aí o cara bota a venda. Bota a venda 2, vende num dia. Pô, vamos subir. Tem mercado. Põe a 3, põe a 4, põe a 5. Até onde vai vendendo. Vai até onde der. Porque o dinheiro é lucro. Mas isso é inflação, né? Aí que é o Brasil. Não é inflação, isso é lucro. Não, isso é inflação Não, já. é Inflacionou. pô. Mas e aí, qual que é a pega A inflação, agora? Emílio, a inflação é o seguinte, se tá vendendo muito, vamos aumentar o preço. Não vamos produzir mais. Peraí. Não vamos produzir mais, e sim aumentar o preço para lucrar mais. Então, mas lucro. Isso é inflação. O que é capitalismo? Inflação é isso. É o cara que tá ganhando dinheiro, ele fala, vou botar mais caro porque eu ganho mais. Se você trabalha... Se você... Você compra um apartamento ou você fica? O que você faz agora? Eu tô na dúvida, viu? Cara, não, agora... Você deixa no banco? Se você não se complicou com a crise ali, então se você não perdeu dinheiro com bolsa, caramba, é uma hora boa pra comprar apartamento, sim. Porque a curva é de queda. Mas o aluguel tá em baixa, concorda? Não, pra investir não. Não, pra moradia. Mas você deixa seu dinheiro no banco ou você entra no financiamento, hein? Tá, não. Financiamento... Pessoalmente mesmo, acho que vale a pena fazer um cálculo ali, cara. Se você consegue um aluguel barato, e agora os aluguéis estão ok, às vezes vale a pena você ficar 7 anos alugando e juntando dinheiro. Tem que ter disciplina. Porque ali, tá, se você vai comprar... Às vezes a gente tem ilusão, né, tal, tipo... não, o apartamento ali é pequenininho, é caro pra caramba, mas é meu. Não é seu, velho. O apartamento é do banco. Você tá pagando 3 apartamentos pro banco pra ganhar um. Então, tipo assim, às vezes vale a pena você pagar um aluguel baixo
e tendo disciplina pra juntar dinheiro, uns 5, 6, 7 anos, e aí você consegue dar uma entrada mais gorda. Porque realmente, se você der uma entrada pequena ali, né, tal, tipo, e não é bom financiar. Os juros do Brasil ali e tal, eles realmente são uma sacanagem mesmo, né? Não, juros do Brasil não dá pra deixar o dinheiro no banco. Agora, outra coisa, por exemplo, que os caras inventaram nesse mundo do dinheiro, nesse mundo capitalista, que antigamente, se você pensar na época dos nossos avós, aquelas pessoas velhas... mais sábias. Aquelas pessoas, elas poupavam, que era o quê? O cara, ele tinha um plano na vida dele, aí ele guardava o dinheiro, até se falava que guardava no colchão. Sim. E aí, o que o capitalismo inventou? Ele inventou o consumo, que hoje em dia a gente vive no mundo do consumo. Vamos gastar, gente, pelo amor de Deus. Que é o quê? Compre agora e pague depois. The American Way lá. Não é isso? É o cartão de crédito. Você compra 10. Agora, depois você paga. O mundo é seu. Isso é uma particularidade mais brasileira, né? Então, não, mas isso é... A de pagar em... Não, o cartão de crédito é mundial. É só mas pagou. De pagar em 10 vezes... Então, na maior parte dos países desenvolvidos ali, tá, você simplesmente você tem o pagamento à vista. Tá lá a propaganda do Land Rover, tá lá o preço do carro. Tá lá não, 29 mil dólares. Não, aqui nem aparece o preço do carro, né? Aparece ali tal, não. 400. Custa 1.400. Aí você vê pequenininho, não, são 78 de 1.400. Isso é uma coisa muito brasileira e isso é um problema. Não, mas lá o cartão de crédito é a mesma coisa. Não, mas aí não tem mas não tem o parcelamento maluco ali. Mas o parcelamento foi o jeitinho brasileiro que é espetacular, pô. Quando não tinha financiamento aqui, o cara inventou o chequinho pré. Exatamente. É o carnê do baú. Exatamente. O sistema financeiro aqui era tão chequinho imaturo pré é genial, que aí você criou essa gambiarra. Você paga pau 30, 60 e 90, pô. Não tem financiamento? Não, dá 3 chequinhos aí, tá resolvido. Foi o jeito que a economia popular deu, né, tal, pra... A confiança, porque o cheque pré não existe, né? Exatamente, né, porque o banco não tem... Se o cara querer compensar ali, ele pode, aí você tá ferrado, ele pode reapresentar o cheque, poderia. A data ali não vale nada. Ô, Ale, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ale! A gente tá tendo uma conversa de brother aqui. Chefe da Super Pois é, mas eu estou me sentindo numa mesa de bar trocando ideia com um amigo. É muito bacana. Aqui, tá? Pela hora ainda não dá, né? Então, cara, como você é um cara aí que tem bastante bagagem, como o Daniel já disse, que você é um cara que deve estar sempre rodeado de livros e tal, e a gente tá aqui bebendo desse conhecimento todo. Se você tivesse um conselho simples, tipo, curto, pra falar pras pessoas fazerem nesse momento de crise, se, por exemplo, você tá falando, se explodiu, você ia gritar, corre. Entendeu? O que você gritaria agora? Tipo, o que você falaria? Uma coisa simples para as pessoas. Colocar dinheiro no Tesouro Direto. Tesouro Direto? Metade em Tesouro Selic, que paga a Selic, que tá alta pra caramba, e a outra metade num que chama Tesouro IPCA, que paga a inflação, e que agora tá fazendo inflação mais 7.000% ao ano. E esquece. Dá muito... isso não tem investimento melhor no mundo. Explica isso pra um retardado econômico. Não, pô. O que ele tá dizendo é o seguinte, quem tem dinheiro tá bem, quem não tem tá fudido. Isso foi sempre. É isso, exatamente. É isso. Você tem dinheiro, tudo bem. Que ali, tipo, você colocar... O Tesouro Direto é bom porque aí você não paga a taxa de banco. Carregamento. Exato. Que a taxa de carregamento. Taxa de banco quebra as pernas, né? Então, Quebra. Sim, mas é ali, tá, tipo, ele dá um rendimento real, né? Os dois, o Tesouro Direto hoje dá um rendimento real ali. Você não vai ficar rico com isso, mas, pô, você vai proteger. Vai proteger teu dinheiro mesmo, pô. Você vê, é só pra quem perdeu dinheiro com bolsa, por exemplo. Então, é a Marina. Eu mesmo perdi uma grana com bolsa ali. Tá uma Louis Vuitton. Triste, velho. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você sabe que tem muitos ouvintes aqui agora, já que você dá super interessante, dizendo se vocês são ateus, porque vocês estão sempre discutindo, questionando a teologia. Posso fazer questionando a existência de Deus na super interessante. É que ali, a gente faz o seguinte, né? A gente pega a perspectiva histórica das coisas, a perspectiva científica. Então ali, você vai falar de Jesus Cristo. Então você não vai falar na super interessante, não é ali que você vai falar sobre a mensagem de Jesus, o amor entre os homens. Na super interessante você vai falar de história. Vai falar tipo, pô, qual que é a evidência histórica de que nasceu um carpinteiro na Galileia por volta do século I, como que era a economia na época, como é que era a política, por que esse cara foi preso e executado, visão histórica. Então, e aí quem acredita ali fica incomodado, né, tá? Porque a visão histórica muitas vezes bate de frente. Então não é Deus no comando.
Deus no comando, não. Não, É nós. É assim. É nós. É comando, nós. né? Não, eu já entendi, já entendi. Muito bem. Você tem mais pergunta, Eu tenho uma Amanda? pergunta. Quando eu estava na faculdade, tinha um negócio que falava que... Você nem se formou, então... Nem eu me só- formei. a rainha Mas da deixa eu falar. DP. Só em Eu tô perguntas mais rainha da DP. interessantes. Eu queria, vocês, a super interessante vende mais o quê? Nazismo. Nazismo é uma coisa que interessa muito as pessoas. Legalização Por da quê? maconha. E maconha. Por Tem. quê? São as coisas mais top. Maconheiros judeus E fazem. super-heróis agora tem- também. Pois é. Bom, essa parte ali é o seguinte. A gente nem faz tanto, só que chama muita atenção quando a gente dá. Então vocês se vendem. Então, não é que assim, chama atenção. Às vezes a gente faz ali a gente pega Polêmico. um aspecto. Porque como é muito. Maconha, por exemplo. É polêmico. Tinha uma época que a gente tinha feito uma capa só e aí falava o que tinha todo ano e tal. É a impressão que dá. Mas vamos pegar isso daí, principalmente nazismo. Porque é uma coisa que fascina muito as pessoas. As pessoas são fascinadas ali e tal, porque teve um momento Como da história que aconteceu. aconteceu. Pela história, que aconteceu aquele absurdo, Bárbaro, né? Tal. bárbaro, a A barbaridade. É a barbaridade muito próxima da pessoa. né, meu irmão? Pois é. É o que dá, né, meu irmão? E aí, tipo, pô, e até por isso, então, aparece um monte de estudo sobre isso e tal, então acaba tendo material bom, né? Muito bom. Valeu. Alexandre, muito obrigado. O papo foi muito bom. Infelizmente, o nosso tempo é breve aqui. Como é breve a história da economia. O livro Crash está à venda em todo o Brasil. Você pode comprar, pedir agora. O autor é o Alessandro Versinassi. Ele é redator-chefe da revista Super Interessante e tem um jabuti lá em sua estante. Eita! É, um prêmio importante de jornalismo. Obrigado, Alexandre. Foi muito bacana esse papo. Valeu. Pra você valeu, seguir pessoal. Valeu mesmo. Alexandre, Pra obrigado, irmão. seguir ele no Twitter é @Aversinassi. Eu não vou soletrar que é muito difícil. Se quiser, Tava no Google, é muito né? difícil. Valeu, obrigado, Alexandre. Valeu. Carica. Tchau, turma. Got emotion. Tchau, gente. Rock the boat. Got emotion. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Beraba bem. Bebê, vamos calefar, bem. Você, bichinha que carrega bolsa, não é assim. Você vai chegar lá e cola. Vai que cola. Ai, meu Deus. Elas não aprendem. Saudade de bofe. Ainda bem, eu sei que era pra mim. Ai, meu Deus. Cala sua boquita, bebê. Emílio, ele pegou e falou de bichinho que carrega a bolsa e olhou pra mim. Achei que era uma piada pra mim. Meu, você acha Entre que eu e o você- carioca. Pô, velho. Ele olhou, achei que era... Como é, Amanda? Você acha que você é o centro do mundo? A gente não tá falando de você o tempo todo. Relaxa, relaxa. Não, eu tô relaxada, eu tô super zen, meu Flete, amor. flete. Entendeu? Relaxa. Minha filha, recalques e sereia, não tem pega. recalque, relaxa. Não é assim. tão Silvete menor, menor. Não, meu amor, eu crio minhas frases, ele fala que é dos outros. Porque ele copia as pessoas o tempo todo, ele acha que eu sou uma Bi, cópia eu não também. sou Bi, uma coisa que eu sou é copiado, eu sou referência nesse Brasil. Graças a Deus. Já foi, há 10 anos atrás. Hoje em Bicha, dia, meu amor, referência é uma referência coisa, pra mim, Paulo uma Gustavo, coisa vai que cola. atemporal, atemporal. vou Quer que eu te Mafalda. mostre uma crítica de cinema falando que o Paulo Gustavo me copiou no filme? Te mostro agora. Você Gente, pro carioca ontem. Você comprou Eu essa não acredito crítica. que Não, você te fica mostro procurando aqui, isso amiga. no Google. Foi alguma bichinha amiga sua que Olha, fez. deixa eu te falar, quando a gente quer se autoafirmar muito é porque a gente não é. Meu amor, eu sou boa, tenho certeza que eu sou bom. Então Só você não falta precisa se espaço e autoafirmar o tempo oportunidade. todo. Você não Eu precisa- gosto dessa fase problemática do Pânico, porque eu achava que eu era a pessoa mais problemática. Daí surgem pessoas problemáticas e eu me sinto normal. É a renovação problemática. Isso aí chama-se Monstros que o Emílio cria. as frescurinhas dos vaidosos. As feias bichas dos loucas. anos É. 2000. Eu sou sem vaidade isso aí, total, hein, isso meu aí amor. é frescurinha. Nossa, você deu um brilho. Muito bem, de vamos Prozac embora. no Bora olhar. disso, gordo. Vamos, Bora disso. vamos. Bora disso. Vamos. Põe outro lugar, mas tudo bem. Oi. Segue o bonde, Muito bem, amanhã estamos de volta. Tudo de bom, tchau, valeu. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou!
Acabou mesmo. Continue na Pan. Você pode ganhar uma... E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Pânico no Rádio.